Sinto a alegria da gente começar o terceiro vídeo, o terceiro encontro, na verdade, do Sparks no Mundo. Talvez não seja o terceiro vídeo que a pessoa que está assistindo no YouTube pode ser o primeiro, mas para nós é a terceira vez que a gente se encontra para se aprofundar, para mergulhar nas Sparks. E a gente está fazendo a leitura e o estudo das 52 primeiras Sparks. A gente está na terceira. Então a gente começou com a primeira Spark, que é Você tem uma caixa. E tá no YouTube, se você quiser ver. A segunda a gente foi para Você tem uma caixa, mas você não é a sua caixa. E hoje a gente vai pro nosso terceiro encontro. E a distinção do terceiro encontro, da terceira Spark é os problemas com as pessoas vêm da expectativa de que elas sejam diferentes das caixas delas. É, Daniela e Camille, hoje nós somos nós três. Vocês têm alguma coisa que ficou dos últimos encontros? Alguma coisa que vocês queiram trazer? Sobre caixa, sobre você não é sua caixa? Eu acho que para mim, ultimamente, tem ficado mais clara assim, a distinção de quando é a minha caixa interagindo ou quando eu vejo a caixa das outras pessoas. Então, eu tenho sentido alegria de perceber isso, porque é como dar aumenta a minha intimidade com a pessoa. E eu tenho mais clareza dentro da relação. Então, ter essa distinção está me ajudando a criar mais intimidade com as pessoas e me conhecer também melhor. Saber que a minha caixa e um monte de coisa que eu achava que era eu, não sou eu. É tipo, é uma parte minha, é a minha caixa. E fica mais espaçoso para eu assumir outras identidades, ou ter mais possibilidades, ou experimentar outras coisas. Então, eu sinto alegria. Obrigada, Camille. O que eu noto de mim é que eu comecei esse encontro na minha caixa. Hum, Que é, e na hora que tu põe gravar, eu vou para esse lugar que é conhecido, que é uma caixa de atriz, uma caixa de contadora de histórias e uma caixa de pessoa simpática. hum, Uhum. E quando eu tô notando eu na caixa, eu fico, ai, que coisa falsa, mas ao mesmo tempo não. Tá lá a caixa. Não sei se vocês notaram quando começou o encontro. Eu uhum. na caixa. Sim, Super sim, simpática. Uau. sim. Obrigada, Dani. Obrigada, Daniele, Camille. Eu não participei dos dois primeiros, né? E eu escolhi não assistir a gravação. Então, essa é a minha primeira participação para que eu pudesse, de fato, estar nesse desconhecido, que é uma gravação desse videocast, né? Que a gente está fazendo. Então, não tenho o que trazer das outros encontros, mas eu quero estar aqui presente e ver o que vai acontecer nesse desconhecido que é para mim estar nessa gravação. Eu quero falar mais uma. Primeiro, obrigada, Daniela. É, é muito interessante, porque a gente está em vários outros espaços juntas. E, tipo, Uhum, tem uma coisa acontecendo aqui só porque está sendo gravado que tá muito exatamente. diferente. Tipo, a gente tá, Exato. tá pessoas para os ouvintes da rádio, tipo, sabe? Caros ouvintes Eu da quero, rádio. eu quero, eu quero botar essa merda na mesa pra gente, tipo, largar e voltar a ser o nosso Tipo, encontro de. Pra você que tá ouvindo, tipo, Então vamos notar, né? O que aconteceu? Aconteceu exatamente assim. Tipo, a gente tem uma caixa, a gente está sendo a nossa caixa, mas na verdade a gente não é a nossa caixa. E é isso. e performando, assim, eu é, noto é uma performance. E fake, Exato. não autêntica. No meu caso, vai para uma coisa super conhecida. Isso, uma voz, um jeito, o que funciona. É. sim. Sabe que uma vez eu fui contar histórias no casamento da minha irmã, e a minha irmã falou depois, o que que aconteceu? Porque tava lá, chorando, né? Ela, sei lá, super patriarcal, mas na época, chorando. E de repente foi a minha hora de contar a história. Ela falou, você virou outra pessoa. Ou seja, eu entrei na performance da contadora de histórias. Uhum. E eu acho que essa é uma coisa que não é o tema
da Spark, mas de alguma forma é o que está vivo agora, mas é notar nos espaços, não só nesse espaço que a gente está gravando, mas tipo, eu saio daqui, aí eu vou para um espaço de interação com o meu marido, ou num espaço de interação no trabalho, ou num outro espaço onde eu, sei lá, sou uma terapeuta, ou, tipo, perceber o que muda, sabe? Tá com a atenção fina, com o olhar fino, para perceber bem na sutileza. E botar atenção para ser. Porque tem ouro aí. Tem ouro de por que que isso acontece, o que que isso acontece, para refinar para a gente não saltar para performance. Uhum, Sim, obrigada, Camille. Antes, só quero trazer isso antes da gente começar a adentrar esse parque, que eu tenho pesquisado muito sobre estar no desconhecido, porque descobri que tinha muito medo de estar no desconhecido. Então, estar no desconhecido. E o que eu noto é que muitas vezes eu salto para eu vou para as estratégias da caixa, ou eu tô na caixa porque eu sinto medo. E eu não quero sentir medo. uhum, Eu tenho medo de sentir o medo, de ir pro desconhecido. Mesmo agora, vai começar esse encontro. É, como começa uma coisa gravada que vai. Então eu pulo para algo que já é conhecido para mim e que funciona. uhum. Hum, Eu, eu sinto medo também, quando eu tô no desconhecido, por isso que eu tô praticando estar no desconhecido mais frequentemente. E como você falou, Camille, talvez não tenha ligado, mas depois eu fiquei pensando, eu acho que está conectado com o que a gente vai ler dessa Spark, porque essa Spark vai falar sobre expectativa. hum, Então, que expectativa que a gente está querendo, que expectativa que nós estamos tendo para poder criar uma gravação perfeita, uma gravação que seja performática, que, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, no fundo, está conectado, sim, tudo isso que a gente tá acontecendo aqui agora nesse espaço, com essa expectativa. A gente está querendo atender uma expectativa de alguém, Ou ou mesmo, a ou gente. mesmo, ou mesmo, nossa, Oh, nossa, como exatamente. deveria ser. Exatamente. Como deveria ser. Exatamente. Então, sim, está conectado com o que a gente vai entrar agora, na nossa terceira Spark. Então, obrigada, Daniel. Vamos lá. Vocês vão me parando à medida que vocês tiverem impulso. Vou ler de novo a distinção. Os problemas com as pessoas vêm da expectativa de que elas sejam diferentes da caixa delas. Se você parar de esperar que as outras pessoas mudem, deixará de ter problemas pessoais. Isso inclui relacionamentos com colegas, superiores, membros da sua equipe, pais, mães, filhos, cônjuge e assim por diante. tão simples, né? Só espere de querer alguma coisa que elas mudem e pronto, você vai parar de ter problema com as pessoas. Mas isso é tão real. Eu ouço muito, assim. Eu acabei de me divorciar. Eu ouço muitas mulheres. Muitas não, mas eu tava conversando com uma mulher esses dias que está se divorciando. E ela dizia que o motivo dela se divorciar era porque o marido não tinha. Ou a pessoa não tinha mudado, ou ela queria muito que mudasse. E, e era tão desempoderante ela dizer isso. E eu tive essa conversa. Eu falei, que talvez você está se separando porque você quer outra coisa. Não tem nada a ver com a pessoa. Hum, Mas por que que você se relaciona, você, qual é o prazer de, ele fez isso, então eu vou me separar, ou, para mim, parte de não assumir responsabilidade pelo que você quer. Enfim, mas isso é muito, eu ouço muito, nas sessões de coaching individual, é, ou, muito, as pessoas reclamando do comportamento de outras pessoas. É a coisa que eu mais ouço, na verdade. hum, Uhum, Esperando que elas mudem. E aí sim, se elas mudarem, aí sim minha vida vai ser melhor. Aí sim meu relacionamento vai ser melhor. Aí sim eu vou poder ser amada, sentir amada pelos meus pais. Aí sim a minha amiga vai. Whatever. Pra mim a uhum. coisa mais que tá mais no relacionamento entre as pessoas. A expectativa que ela. ai, O mais Travou? sombrio. ai, gente. A gente Voltou. tava, a gente tava tendo essa Ah, conversa eu travei? bem no Travou, mas finalzinho. voltou. Foi rápido.
Acho que tá falando sozinha. Tá. A gente tava tendo essa conversa aqui essa semana que o Jeffrey estava aqui, o Ramon também. A gente tava falando sobre amar a outra pessoa como ela é. E, tipo, como uma aceitação. Não só aceitação, mas sobre largar as expectativas também. E como tem uma linha tênue entre você ver o que a outra pessoa, sabe, possibilidades e feedback que você pode dar para outra pessoa e para ela desdobrar mesmo, sabe? Que às vezes ela não tá vendo, tipo, tá no time da pessoa para mostrar isso para ela e criar uma expectativa do que essa pessoa deveria ser. Eu vejo que às vezes eu tô dando um feedback, sei lá, para o Ramon, para qualquer pessoa. E no meio do feedback que eu tô dando, a minha intenção muda. Então, antes eu tinha clareza, eu estava no time da pessoa. Então, tipo, vou Uhum. entregar esse presente para ela. E no meio muda. Aí eu já tenho uma expectativa de que ela pegue esse feedback, faça uma Uhum. sugestão e se Uhum. transforme em alguma coisa que eu acho que é. Deveria, né? Exato. Então, é muito, sabe, fina essa linha de Uhum. passagem. E o que eu tenho percebido que vem primeiro, quando não está fundado no amor, sabe? Quando eu não tenho amor pleno por aquela pessoa, quando eu não estou no time da pessoa. Então, às vezes, quando o propósito do feedback fica na mão do meu gremlin, ou de destruir, tipo, sabe? Mostrar para aquela pessoa que ela tá errada e que ela é ruim. Então, essa é uma coisa. E a segunda coisa que eu percebi é quando eu tenho expectativa de que ela faça alguma coisa com o feedback que eu tô dando. Tipo, ela tem que mudar, Hum, ela tem que ser alguma outra coisa que ela ainda não é. Ela tem que melhorar. Sim. obrigada. Sim. Eu uso que é isso, dar o feedback pra que a pessoa mude. Não pra, com essa expectativa por detrás. E eu uso que isso é certo e isso é errado. Hum. Uhum. Ou você deveria ser assim. Obrigada. É, eu, isso que você trouxe, Camille, é um pouco do que eu tenho vivido assim ultimamente nos meus relacionamentos, especificamente com uma pessoa, sobre assim, isso que você falou assim de dar feedback, porque você tá no time da pessoa, essa linha tênue, e aí ela vai pegar o feedback, você esperar que ela de fato utilize aquele feedback. E eu noto que eu tenho ido mais por esse lado, por conta dessa expectativa. E aí, quando essa expectativa não é atendida, eu noto que eu rompo a conexão. Hum. Eu rompo a conexão. Então, esse meu estudo é isso. Como não criar expectativa e não romper a conexão. Porque assim, tá bom, não vou ter expectativa, mas também nem quero me relacionar com ela. Hum. Uhum. Sim. E depois, e eu li essa Spark antes, e eu fiquei nisso, ficou isso na minha cabeça. Como não ter expectativa, estar no time da pessoa e não romper a conexão. É uma pesquisa, pode ser essa coisa de certo e errado. É certo ser assim, tipo, o que você tá fazendo é errado a pessoa ser assim, o que você tá fazendo a pessoa ser certo. E ser neutro, aquilo que a gente praticou muito no Lab. viu? E a Uhum. neutralidade é sobre o que eu sinto. Sim. Tem uma, tem uma frasezinha que o Jesse fala sempre na escola de Harmony, que é, eu honro tudo que você é nesse momento. E para mim, tipo, é tão forte essa fala que para mim tem a ver com amor incondicional, sabe? Tipo, cara, eu honro, eu aceito, eu vejo, eu reconheço tudo que você é agora. Tipo, não tem nada para ser feito agora. Nada. Então é muito bonito e ao mesmo tempo para mim é tipo como vem uma grande interrogação, como fazer isso no dia a dia, nas relações? Porque às vezes num espaço, né, de treinamento, Uhum. de cura emocional, enfim, tem essa possibilidade dessa conexão. Mas aí eu venho para o mundo e eu começo a me relacionar com as pessoas e tipo, como que eu amo? Como que eu posso amar alguém que eu tô vendo fazer isso repetidamente? Tipo, para mim, esse é o X. Essa é como essas duas coisas coexistirem. Eu amar e eu
honrar e respeitar as decisões e a escolha dessa pessoa e estar no time dela para dar possibilidades quando é possível. Então, como navegar e não ir nem para um extremo de. Porque eu vejo que para mim, tem uma porta de me amortecer, sabe? Tipo, ai, sim, eu aceito tudo que você é. Então, eu não sinto nada, eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza. Então, tem uma possibilidade de ir para esse extremo. E o outro extremo também, de tipo, tudo é feedback, tudo é tipo, com base em certo e errado. Então, para Uhum, mim tem sido essa navegação assim que eu tenho feito de como ir desdobrando para chegar nisso. uhum. Legal. Obrigada. Eu tenho mais pra falar sobre isso, mas eu vou ler Spark, senão. Vai, A gente tá no primeiro parágrafo, nem no parágrafo, na primeira primeira frase. linha. Primeira frase. Mas é que essa pesquisa que você tá, eu também tô. Eu tenho descoberto coisas, mas em outro espaço eu falo. Mesmo que suas expectativas pareçam totalmente justificadas, a expectativa em si te coloca em uma prisão. Você pode pensar: se alguém fizer uma bagunça, eu espero que limpe. Se alguém me fizer uma promessa, eu espero que cumpra a palavra. Se alguém concorda em fazer um trabalho, espero que seja responsável. Essas parecem ser expectativas muito razoáveis, mas uma possibilitadora, um possibilitador, reconhece a armadilha autogerada da mecânica da expectativa e não pode mais se dar ao luxo de cair nessa. Hum, Quero só. A primeira vez que eu li isso é tipo, fritou minha caixa. Como? Claro que eu quero que a pessoa cumpra. Como é que aquela pessoa só vai estar no meu time? Como é que. Enfim, vamos ler. Não, Você fala alguma coisa, Camille? sim, é bem vítima responsável, né? uhum, Tipo, Totalmente. A armadilha da expectativa é essa. Qualquer uma pode criar uma expectativa sobre qualquer coisa. E daí? Uma expectativa é presumir que uma fantasia é realidade. Vou ler de novo essa frase. uhum, Expectativa é presumir criar que uma uma, fantasia. criar uma Criar uma expectativa. expectativa é presumir que uma fantasia é realidade. uhum, Acreditar que sua expectativa é verdadeira te desconecta do que realmente é. Ao se apegar à sua expectativa, você perde a vantagem de fazer as coisas reais acontecerem. As pessoas são o que são e não são o que não são. Cada uma de nós tem uma caixa e a caixa é a caixa. Esperar que as coisas sejam diferentes é uma fantasia. Não importa quão tentadora seja a fantasia. Uma fantasia ainda é uma fantasia. É, eu queria só falar uma coisa que isso que a Camila estava falando, eu vi que a Spark está acabando. A gente leu o experimento? Não, né? Não Lê. lembro. No final a gente Tá. lê. O que eu queria dizer era que é, o experimento que eu tenho feito, essa coisa de estar no desconhecido, também tem me possibilitado estar no desconhecido, descoberto estar no desconhecido com a outra pessoa. Então, por exemplo, eu tô vivendo com a Ana Maria e a gente tem muita intimidade, né? A gente tá vivendo juntas, tipo, grudadas mesmo. E um dos experimentos, só por praticar estar no desconhecido, é que eu também tô no desconhecido com ela. Ou seja, eu não assumo, eu nem presumo nada sobre ela. uhum, Mesmo que eu, assim, eu tô realmente curiosa. E o que eu noto é que eu posso amparar espaço para que outras partes dela se desdobrem quando eu tenho esse nível de interação no meu relacionamento. Ou seja, amparando um espaço vazio, sem assunção, sem presunção, que a outra pessoa vai dizer isso, ou vai falar aquilo. É o oposto de criar expectativas, eu acho, eu não sei. Mas a expectativa vem muito gerada do. O que eu noto no meu caso, nos meus relacionamentos. Eu vou te pegar. Sei lá, quando eu me relacionava com o Zé, eu vou te pegar. Eu vou criar essa expectativa num relacionamento é, que tinha com o Zé de 5 corpos, né? Eu era casada. Essa coisa de querer alimentar o meu gremlin e criar essas expectativas pra depois eu tô certa e justificada. Hum. E eu tá vindo uma história, assim, para mim, muito inteligente do meu Gremlin, que é
Eu só posso fazer isso com outra pessoa se primeiro ela fizer comigo. Se, tipo, Uhum. ela largar todas as expectativas, se ela não me julgar, se ela. Aí eu posso estar de coração aberto e disponível para fazer isso com a outra pessoa. E é, tipo, bullshit. Tipo, como? Como? Quem vai primeiro? Porque talvez a outra pessoa tenha a mesma experiência que eu. Ah. E tá esperando eu largar as minhas expectativas sobre ela. Uhum. É, e com que você tá mais comprometida mesmo. Em tá certo, porque me parece, tipo, eu tô certo. É, olhar o que que você tá comprometido quando você pensa assim. Sim. Então eu vou retomar um pouquinho aqui. As pessoas são o que elas são e não são o que não são. Simples assim. Cada um de nós, cada uma de nós tem uma caixa. E a caixa é a caixa. Esperar que as coisas sejam diferentes é uma fantasia. Não importa quão tentadora seja a fantasia. Uma Uhum. fantasia ainda é uma fantasia. É verdade que você não é sua caixa. Também é verdade que você começa solidamente identificado com a sua caixa, assim como todas as pessoas. Mudar a identidade de uma caixa para outra é uma habilidade de alto nível de uma possibilitadora, que requer treinamento e prática no mesmo nível de sofisticação de aprender a dirigir um carro. Esperar que uma pessoa haja diferente da ditada pela caixa é o equivalente a bater em um muro de tijolos esperando que seja uma estrada. Possível, mas não muito Mas, provável. uhum. Gente, quando, ainda no começo, quando você releu que as pessoas são o que elas são, né? E não são o que não são. Eu lembro, de novo, da escola de Amani, quando eu estava num processo, acho que era de raiva em pé, e eu tava tipo, blá, 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 falando, por que isso, por que aquilo? Aí o Jesse perguntou, e se ela não mudar? Uhum. Tipo, eu parei. Como assim se ela não mudar? Era inconcebível para mim a possibilidade. Tipo, isso que o Jess estava. E se ela não mudar? Não, não tem ela não mudar. Eu fiquei sem chão, assim. Acho que foi uma, sei lá, não sei se é a primeira vez, mas uma das vezes que eu me choquei com essa possibilidade. Tipo, o que eu tô querendo? Sabe? Toda essa raiva, toda essa criação, essa força que eu tenho para mover as coisas sendo direcionada para, tipo, na esperança de mudar uma pessoa. É, e se ela não mudar? Então foi muito forte para mim. E essa frase, as pessoas são o que elas são, me lembrou disso, tipo, e se tudo que você espera, todos os feedbacks que você dá, tudo que você faz, não mude nada e a pessoa seja o que ela é? Uhum. É, Uhum. querer que todo mundo mude o seu entorno para que você finalmente tenha uma vida mais tranquila. É. Ontem, você foi falando, Camila, ontem eu me lembrei de um diálogo que eu tive com uma amiga. E é uma amiga que não está nesse contexto, e eu estava compartilhando com ela sobre esse contexto, falando sobre as emoções, a responsabilidade radical. E aí, o diálogo era assim, falando sobre utilizar os sentimentos que é sobre você para aquilo que você quer criar. E que você vai compartilhar aquilo que você está sentindo. E aí ela veio falando assim para mim: mas aí se eu começar a falar para a pessoa e ela não falar aquilo que eu quero. Aí eu falei assim, mas não é sobre a pessoa falar aquilo que você quer ouvir. É sobre você falar o que você quer falar. Hum, E aí e aí me deu um shift em mim até. Em mim até, sobre. Eu fico esperando que a pessoa fale que ela vai mudar. E não é sobre a expectativa que eu fale, que ela fale para mim o que ela vai mudar, o que ela vai fazer diferente, o que ela vai atender a minha expectativa. E aí e é o que o PM traz, né? O que que você quer? Qual que é o que você quer? É, muda sobre o que você quer falar para a pessoa, não o que você quer ouvir da pessoa. O que você quer comunicar?
Enfim, daí a gente continuou o nosso diálogo e me veio isso, assim, quando você começou a falar sobre não criar. Para mim, assim, no meu corpo mental, no meu corpo intelectual, isso é muito claro. Eu ainda não aterrisei sobre não criar expectativa, mas eu não consegui ainda aterrizar em outros corpos. Uhum. Meio que ficar impresso no meu DNA. Eu não consegui ainda isso. Tipo, eu entendo, não criar expectativas. E isso vai criando possibilidades nos meus relacionamentos. Minha navegação é como aterrissar isso em outros corpos. Hum. O, o que eu, o que eu escuto, Daniela, é que tem a ver com o baixo drama, sabe? Tipo, quando desliza, assim, você sai dessa clareza e desliza no baixo drama. Porque num espaço controlado aqui que a gente tá, é tipo, sim, tem entendimento. Mas quando você tá na interação com a pessoa, e Uhum, você entra na dinâmica do baixo drama, de ou eu sou uma vítima, ou eu tenho que salvar essa pessoa, ou eu sou o agressor dessa pessoa, essa clareza perde e você só joga o jogo. Então, uma possibilidade é estar atenta nas dinâmicas do baixo drama, assim, nas tuas interações quando você desliza para o baixo drama. obrigada. Tá. Bom, a Spark terminou, né, com essa frase que é, falei de novo, esperar que uma pessoa haja de forma diferente da ditada pela caixa é o equivalente a bater em um muro de tijolos esperando que seja uma estrada. Possível, mas não muito provável. E aí tem um experimento. Então pode ser um experimento, Daniela, para você também. Uhum, Escolha um relacionamento para realizar esse experimento. Não diga a outra pessoa o que você está fazendo. Comece a prestar muita atenção aos seus pensamentos. Em seguida, comece a pensar nessa pessoa. Observe as histórias que você criou sobre essa pessoa em sua mente, como resultado dela não ter correspondido às suas expectativas anteriores. Lembre-se de cada incidente. Eles devem ser fáceis de encontrar, porque cada incidente deixou uma cicatriz emocional em seu coração. Seja vigilante e específica. Continue até ter uma avaliação completa das qualidades do relacionamento que você criou ao manter grandes ou pequenas expectativas em relação àquela pessoa. Vou ler bem devagar para ir aterrissando. Agora considere remover todas as suas expectativas sobre essa pessoa, uma de cada vez. Imagine como seria participar desse relacionamento sem expectativas. Se você parar de esperar algo, qualquer coisa, então o que a outra pessoa faz é o que ela faz. E você pode estar presente com ela, com quem ela realmente é, em vez de com suas expectativas não realizadas sobre o que ela deveria ou não ser. uhum, O que a outra pessoa sentiria se estivesse em um relacionamento com você completamente livre das suas expectativas? Ela começaria a sentir-se aceita? Ela começaria a sentir-se respeitada? É aqui que esse experimento se torna transformador. Escolha uma expectativa bem justificada que você tenha tido sobre essa pessoa por algum tempo. E em um momento apropriado, que pode surgir apenas se você criar intencionalmente, diga a essa pessoa: eu tenho tido uma expectativa em relação a você que. Aí tem um espaço, né? E você diz qual é a expectativa. E diz com detalhes a sua expectativa. Então diga: eu retiro essa expectativa de você para sempre. Então não diga nada. Aguarde calmamente no novo espaço que você acabou de criar. Permaneça presente. Permaneça conectado. Deixe os sentimentos virem à tona. Continue respirando. Experimente o que acontece dentro de você, dentro da outra pessoa e no espaço no qual você está conectado quando você retira essa expectativa. Considere realizar o mesmo experimento com expectativas adicionais e com pessoas adicionais.
Esse é o Hum. fim da Spark. Uau. Eu amo esse experimento. Só de ler já me dá tanto espaço. Uhum. Uhum. Só de considerar essa possibilidade, tem um espaço. E dizer essa expectativa, não de uma forma de ataque. Eu tinha expectativa que você fosse isso e você não é. E tira. É realmente tipo, uau, o que que eu tô criando? O Uhum. que que eu tô criando? Então esse é o experimento para para esse Spark sobre expectativas, sobre notar as expectativas. E quero. E a gente estava falando, né, sobre certo e errado e neutro. O próximo Spark é a número 4. É tudo o que acontece é neutro. Uau. Então, Tudo outra possibilidade. conectado. Tá bom. Obrigada, mulheres, por estarem aqui nessa chamada. E a Obrigada. gente se encontra na próxima. Na próxima. A gente se encontra no próximo encontro. Obrigada. Obrigada, Obrigada. gente.